E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui a gente vai testar o nosso querido emulador de PlayStation 2 no Snapdragon 695 ou 695. Esse daqui é um dos intermediários que mais vem chamando a atenção, né? Que a gente vai ter aqui um bom conjunto de processamento com processo de 6 nanômetros de fabricação, 8 núcleos aqui, né? 6 sendo ali de meio que de eficiência, enquanto 2 ali são de pura performance, justamente, né, para ter aquele bom equilíbrio entre uma boa bateria e uma boa performance, dependendo do caso que é aplicado. Eu vou estar testando no nosso celular Moto Edge 30 Neo, que é o mais novo lançamento da Motorola. Eles me enviaram aqui com propósito de testes e eu vou ir testando aí gradativamente cada um dos emuladores. Dessa vez eu vou fazer um pouco diferente do que eu fiz com os outros, né, que nos outros eu fiz todos em um vídeo só. Dessa vez aqui eu vou testar um em cada vídeo diferente, então dessa vez aqui é o nosso emulador de PlayStation 2 Aether X2. O Moto Edge 30 Neo tem aqui um dos excelentes conjuntos para você testar, porque ele vai ter 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento para a gente armazenar literalmente qualquer ROM de PlayStation 2 que você quiser. Você pode fazer literalmente um HD só de PlayStation 2 para rodar aqui no seu Aether. E bom, já estamos aqui com todos os jogos que a gente vai querer testar e o primeiro deles vai ser o nosso Black. Eu lembrando que eu não fiz nenhuma configuração especial ou específica para poder rodar esses jogos. Eu estou utilizando aqui a configuração direta, ok? Diretamente aqui com o nosso gráfico utilizando a Vulkan na resolução 1x e sem nenhuma outra coisa configurada. No máximo do máximo foi aqui colocar a widescreen 16:9, que é justamente para a gente poder ter a resolução em HD. Então a performance pode melhorar em diversos jogos, é só você saber configurar especificamente para aquele tipo de jogo, porém aqui eu vou rodar com uma configuração e literalmente todos os jogos que tem aqui. E bom, agora sim a gente já tá com o nosso Black rodando aqui nesse dispositivo e como vocês podem ver, pelo menos aqui nessa cela inicial a gente tá em mais ou menos os nossos 29 a 30 FPS. Vamos mover aqui a gente vai ter o nosso zoom, a gente vai ter aqui o nosso botão de atirar, vamos pegar aqui a nossa querida arma. E agora bora pro nosso Guns Blaze puro e total, que é o Black, ok? A gente tá aqui já rodando mais ou menos os nossos 30 e depois ele já dá uma dropada ali para os seus 29, 25 FPS. Como vocês podem ver, rapaziada, a nossa performance aqui no Black é até que boa, né, para um celular como esse, né? A gente tá aqui conseguindo rodar por volta dos nossos 30 FPS, pelo menos essa partezinha inicial. Lembrando que eu não tô utilizando nenhuma configuração especial, só mesmo a configuração direta que o jogo já recomendou pra gente. E como vocês podem ver, de vez em quando ele tá assim dando uns leves dropzinhos de performance, né? Vocês puderam ver ali que a gente tá tendo algumas quedas para casa dos nossos 16, 17 FPS. Acredito que seja, é claro, as shaders carregando. Eu tô com a configuração de sensibilidade disso aqui muito baixa, porque, meu amigo, para mirar tá difícil. Mas como vocês podem ver, não tá nada ruim de jogar, a gente tá mantendo um FPS que o próprio PlayStation 2 já tinha, então nada a se reclamar nessa questão. Então, como vocês podem ver, daria para você jogar Black num Snapdragon 695, se for o seu objetivo jogar o Blackzinho no seu celular. Então, como vocês podem ver, às vezes ele dá ali um frame dropzinho, sim, como por exemplo nessa grande parte, principalmente nessa hora aqui, que a gente tá olhando para esses carros, essa área aqui que tem mais explosões, mais efeitos e tudo mais, a gente tem sim uns leves drops de FPS. Porém, a gente ainda consegue manter uma boa estabilidade. A gente vai chegar lá naquela parte onde tem a bazuca, mas a gente tá mantendo sim uma boa estabilidade, só mesmo com alguns leves frame drops quando a gente vai chegando um pouquinho mais adentro. Mas acredito eu que se você configurar direitinho aí por o seu Black rodar, acredito que você vai conseguir jogar ele muito bem. É claro que ele não é um jogo ultra mega frenético que você precisa de 120 FPS, igual a maioria dos jogos de PC hoje em dia, principalmente de tiro em primeira pessoa, mas eu sou horroroso. Mas no geral a gente consegue sim ter uma boa gameplay e um FPS até que bem estável, dependendo de onde você olha, né, como vocês podem ver, e também não dropa tanto assim o FPS. A gente tá dropando para casa dos nossos 27 FPS, o que não é muita coisa se a gente for considerar que esse jogo roda ali por volta dos nossos 30 FPS também no próprio PlayStation 2.
Bom, eu troquei de controle aqui rapidinho, porque o meu X2 Pro, eu não sei o que aconteceu, mas ele tá com alguns leves problemas de conexão. Acredito que seja um probleminha de firmware, né, porque a GameSir às vezes dá nessa, então a gente vai ter aqui o nosso GameSir X3, que até agora eu não tive nenhum problema parecido com isso. Esse daqui é um controle um pouquinho mais robusto, só que ele tem um modo benéfico aqui, que é esse cooler maravilhoso que deixa o seu celular friozinho em todas as suas sessões de jogos. Mas a gente quer testar a performance geral dele, então a gente não vai ligar esse cooler e a gente vai utilizar aqui agora o jogo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, que também é um jogo muito bom aqui pra gente jogar no nosso emulador. E bom, rapaziada, eu não sou muito bom em Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, ou pelo menos eu era bom antes e agora eu não sou muito. Como vocês podem ver, eu ainda continuo bem ruizinho, mas como vocês podem ver, ele tá rodando bem tranquilizinho, né? Nessa ceninha, a gente tá conseguindo os nossos 30 FPS, que é bem de boas pra gente jogar um jogo como esse. E eu acredito que você vai ter uma boa diversão jogando ele. Ele tá com alguns glitches gráficos, como vocês podem ver, e vai ser difícil disso aqui ser consertado, até porque o desenvolvimento do nosso emulador Aether SX2 já foi terminado pelo Tauriat, né? Mas como vocês podem ver, a gente tá conseguindo executar esse jogo de uma forma muito boa e bem fluida, bem rápida, apesar desses glitches gráficos que a gente tá tendo, mas no geral a gente tá sim conseguindo manter um excelente FPS para você jogar o seu Budokai Tenkaichi 3 dentro até mesmo desse celular aqui, desse processador bem baratinho que você tem preços aí a partir dos seus R$ 800 para você poder comprar. Agora a gente vai para o jogo provavelmente o mais leve dessa bateria de testes, que pode rodar em literalmente qualquer celular, que é o nosso querido Resident Evil 4, que também tem aqui o meu save já feito. E olha só, não tá nada ruim a qualidade desse jogo e também o nosso FPS ali tá totalmente estável na casa dos nossos 30 FPS. Você vai conseguir jogar aqui toda a historinha do Leon antes do remake ser lançado aí, né? Se você quiser relembrar todos os eventos que acontecem nesse grande clássico, e acredito eu que a performance dele tem como ficar melhor, é claro, né? Você aumentando o gráfico dele, porque aqui a gente tá rodando na resolução padrão, então, por exemplo, essas árvores aqui e todas essas coisas aqui vão ficar bem pixelizadas, mas esse jogo aqui dá para você rodar tranquilo no 2x ou até mesmo no 4x, dependendo aí da configuraçãozinha que você fizer, ok? Mas pelo menos aqui no nosso celularzinho com Snapdragon 695, ele tá rodando muito, mas muito suave e a velocidade dele é muito boa. Como vocês vão poder ver, ele praticamente em nenhum momento vai ficar vermelho aqui nessa tela. Tive um probleminha ali de mapeamento, mas agora sim a gente já tá com o nosso jogo mapeadinho bonitinho. Como vocês podem ver, já estamos atirando aqui no nosso primeiro zumbi que a gente vai ter dentro desse jogo, mas no geral a gente tá conseguindo manter simplesmente uma performance extremamente aceitável, que é claro, né, tá aqui totalmente em 30 FPS, e você vai ter uma excelente gameplay para você rodar dentro do seu Resident Evil 4. A performance dele tá muito boa. Bem gostosinho de jogar. Agora um dos sem dúvidas que é o maior clássico, God of War 2 e o God of War 1. É claro que o 1 eu não vou testar, mas o 2 eu sei que muitos de vocês querem simplesmente jogar essa maravilha dentro dos seus celulares. E se você tá pensando em um celular para jogar pelo menos um pouquinho de PlayStation 2, você pode sem dúvida jogar PlayStation 2 nesse dispositivo. É claro que jogos como o nosso querido God of War 2, ele vai ter essa leve queda de frames, a praticamente todo momento ele vai ficar ali um pouco abaixo dos 60 que ele roda originalmente, né? Mas no geral a gente tá conseguindo manter uma performance que até é jogável, né? Em outros celulares ele geralmente fica bem com bastante stutter, então alguns golpes não encaixam, tem certas coisas aí que ficam meio estragadinhas, né, pra gente poder fazer, mas no geral praticamente todos os combos aqui que eu estou executando estão executando muito bem e com uma performance que beira ali os seus 40 a 50 FPS e geralmente ele pega ali os seus 60, né, vez ou outra, mas não é nada de uma performance que deixa a desejar, porque a sua performance está muito boa e acredito eu que até o próprio PlayStation 2 teria quase esse mesmo nível de performance. Você vai ter aqui um bom nível de jogabilidade e gameplay, é claro, né, se você jogar um pouco melhor que eu, você vai ter sim um gameplay bem melhor, até aqui soltando o nosso poderzinho, como vocês puderam ver, e essa daqui é uma das cenas que pesa bastante, justamente pela quantidade de inimigo que a gente tem na tela, então é bastante trabalho para a CPU, bastante trabalho aqui também para o processador renderizar todos esses inimigos, a estátua lá na parte de trás,
reais. Então esse jogo aqui é um bom parâmetro de performance e, como vocês podem ver, ele tá saindo muito bem, sendo emulado pelo nosso querido Snapdragon 695, e ele não fica lento a praticamente nenhuma hora que a gente tá jogando. Como vocês podem ver, ele consegue manter esse nível de performance a praticamente todo o nosso nível, e a estabilidade dele é muito boa. Apesar dele não tá aí 60 FPS constantes, ele não tá dando nenhum stutter ou muito frame drop que seja injogável, ele tá jogando aí numa performance muito boa, e acredito eu que se você não tivesse esse contadorzinho de FPS aqui na parte de cima, você seria muito feliz jogando esse jogo sem você ligar para FPS nenhum, porque era isso que a gente fazia quando a gente tinha o PS2, ele tinha lá os seus frame drops, mas no geral a gente tá aqui mantendo uma performance muito boa para você jogar. Até aqui no meio da nossa boss fight ele dá esses leves frame drops que a gente tá vendo aqui, né, ele tá caindo bastante aqui o nosso FPS, mas nada que atrapalhe muito a nossa jogatina, como eu falei anteriormente para vocês. Ele ainda tá mantendo um bom nível de desempenho e a gente consegue rodar esse jogo ali para o caso dos nossos 50 a 60 FPS, dependendo do caso. Então, como vocês podem ver, eu acredito eu que com esse processadorzinho você vai ser muito feliz para jogar todos os seus títulos aí de PlayStation 2, pelo menos todos esses que a gente testou até o momento. E por último, mas não menos importante, um dos jogos que é bem mais pesado para você jogar dentro do nosso Aether X2. Infelizmente, o Tauret não terminou o desenvolvimento antes de corrigir esse jogo, e é uma pena para mim, pelo menos, porque eu gosto muito desse jogo, que é claro, é o Need for Speed Carbon e praticamente todos os outros jogos de corrida, né? O Gran Turismo tem bastante desses problemas, porém ele roda já com uma performance melhor, mas Need for Speed Most Wanted, Underground 2, o próprio Need for Speed Carbon estão com uma performance bem abaixo, e mesmo em celulares mais potentes ele vai ter grandes frame drops. Eu lembro que mesmo jogando no Snapdragon 8 Gen 1 ele tinha bastante frame drop, então não tem muito o que a gente possa fazer quanto a isso. Então já estamos aqui na nossa cutscenezinha inicial, né? Então, como vocês podem ver, aqui estamos rodando com a Vulcan e o desempenho não é nada legal. Esse jogo roda ali por volta dos nossos 60 FPS e ele tá bem na metade. Então, como vocês podem ver, a performance dele vai ser bem ruinzinha. E como eu falei, isso daqui não é exclusivo desse processador. É claro que em outros a performance é um pouco melhor, né? Mas nesse caso aqui a performance tá bem ruinzinha mesmo, não por conta do próprio processador, mas por conta de geral, né? Do conjunto do processador, junto também com a Aether X2, que ainda não emula tão bem assim esse jogo. Ele é um jogo muito bom, porém ainda não é emulado 100% bem dentro do nosso Aether X2, e até mesmo processadores muito mais potentes que ele sofrem aí com essa falta de otimização. E isso daqui não é exclusivo do Need for Speed no Need for Speed Carbon, mas também aí tem para o nosso Most Wanted 2, o Most Wanted 2 eu não lembro, mas o Underground 2 ele também tem aí uns leves problemas de performance pra gente rodar. Pelo menos você vai conseguir ali os seus 36 FPS. Para algumas pessoas isso é bem jogável, mas para mim, que gosta bastante de jogos de corrida, não é lá aquelas coisas. Eu preferia tentar rodar esse jogo no Exagear, que eu acho que estaria com uma performance um pouco melhor, e é justamente isso que a gente vai tentar fazer depois. Vamos rodar também o nosso Exagear, o emulador de PC aí, para todo mundo ver qual que é a performance dele emulando joguinhos de PC. Mas enfim, rapaziada, esse daqui foi o nosso vídeo emulando jogos de PlayStation 2. Comenta aqui embaixo quais outros jogos vocês querem ver emulando aqui no nosso Snapdragon 695, e principalmente também comenta se você quer ver outros processadores emulando um tipo de emulador diferente, né? Como aí eu já fiz com vários outros celulares. Se vocês querem aí um vídeo com o Snapdragon 665, né, o 665, esse lendário, rodando aí vários emuladores diferentes, ou então um emulador em específico. No geral, rapaziada, essa daqui é a performance do nosso querido 695 na performance de emuladores de PlayStation 2. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.